Existe algo acontecendo em Brasília que pouca gente está percebendo. E a história mostra que quando governantes se afastam da justiça, o próprio poder começa a tremer. Ao longo da história, sempre que governantes se afastaram da justiça e passaram a governar sem temor a Deus, as consequências vieram. A Bíblia mostra isso repetidas vezes: reis que se levantaram com orgulho, líderes que acreditaram que o poder era deles, homens que tomaram decisões pensando apenas em si mesmos, e todos eles descobriram algo tarde demais. O poder humano tem limite. O livro de Provérbios diz que, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E muitos brasileiros hoje sentem exatamente isso: um peso no ar. Uma sensação de que decisões importantes estão sendo tomadas sem ouvir a voz do povo, e principalmente sem considerar a justiça de Deus. Quando olhamos para Brasília, vemos instituições fortes, tribunais poderosos e líderes influentes. Entre eles está o ministro Alexandre de Moraes, uma das figuras centrais do Supremo Tribunal Federal, envolvido em algumas das decisões mais discutidas do país nos últimos anos. Mas existe algo que todo governante precisa lembrar. Antes de qualquer tribunal humano, existe o Tribunal de Deus. A história mostra que muitos homens chegaram ao topo acreditando que estavam seguros. Reis construíram palácios, imperadores controlaram nações, presidentes dominaram sistemas inteiros. Mas quando o orgulho toma o lugar da justiça, o próprio poder se torna frágil. A Bíblia conta que Nabucodonosor, rei da Babilônia, olhou para seu império e disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí pelo meu poder?" Mas naquela mesma hora Deus mostrou que o verdadeiro domínio não estava nas mãos dele. Porque o poder que não reconhece Deus sempre acaba enfrentando limites. E essa é uma verdade que atravessa séculos. Governos podem parecer fortes, autoridades podem parecer intocáveis, mas nenhuma estrutura humana está acima do tempo e da justiça de Deus. Hoje o Brasil vive um momento de tensão política, debates intensos, disputas entre instituições e questionamentos cada vez maiores sobre decisões que impactam toda a nação. Nos bastidores do Congresso Nacional, pressões crescem, discussões aumentam, e o equilíbrio entre os poderes parece cada vez mais sensível. A história ensina que momentos assim nunca são apenas políticos. Eles também são espirituais, porque Deus não governa apenas indivíduos. Ele também observa as nações, e quando líderes começam a agir movidos por orgulho, interesses pessoais ou desejo de controle, algo começa a mudar no cenário. A Bíblia diz em Daniel que Deus muda tempos e estações, remove reis e estabelece reis. Isso significa que nenhum poder é absoluto. Nenhum governante controla o próprio destino da história. Talvez muitos pensem que têm controle sobre tudo. Sobre decisões, sobre instituições, sobre o rumo de uma nação. Mas existe uma verdade que nenhum sistema consegue mudar. A última palavra nunca pertence aos homens. Ela pertence a Deus. E quando Deus decide agir na história de um país, ninguém consegue impedir. Por isso, mais do que discutir política, o Brasil precisa refletir sobre algo mais profundo. Que tipo de líderes estamos levantando? Que tipo de justiça estamos defendendo? E, principalmente, estamos buscando a direção de Deus para a nossa nação? Porque quando governantes se afastam da justiça, a própria história começa a cobrar o preço. E quando chega esse momento, até os mais poderosos percebem que o verdadeiro trono nunca foi deles. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um pedido muito sério. Ore a Deus, pense, reflita bem em quem você vai votar. Não venda sua consciência. Não se deixe comprar por promessas ou benefícios momentâneos. As consequências de uma escolha errada podem custar caro para toda uma nação. O futuro do Brasil também passa pelas nossas decisões. Lembre-se, acima de qualquer governo, de qualquer poder humano, Deus continua no controle de todas as coisas. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo e compartilhe. Ajude essa mensagem a chegar a milhões de brasileiros. Muitas pessoas precisam ouvir isso hoje. Que Deus abençoe você, sua família e que Deus abençoe o Brasil.